Olá, meu aluno. Vamos trabalhar hoje o tema da aula Poderes Administrativos. Vamos trabalhar dentro de poderes administrativos com o limite do poder discricionário. Lembrando que o poder discricionário é aquele que você, através de lei ou através dos conceitos jurídicos indeterminados, você sofre uma margem de escolha dada pela lei e pelos conceitos jurídicos indeterminados. Essa liberdade não pode e não deve ser confundida com arbitrariedade. A arbitrariedade é um ponto totalmente contrário à discricionariedade. Como você pode acompanhar na tela, você vai ver que a discricionariedade ela tem a autorização dela, a admissibilidade, que é a lei. Mas, em contrapartida, você encontra freios e contrapesos na razoabilidade e na proporcionalidade, que são os princípios constitucionais implícitos da proibição de acesso, ou seja, o que trava o administrador público de cometer a arbitrariedade. Coloquei um esquema que você acompanha aí na tela como sendo um exemplo. Imagine que o administrador público ele tem uma liberdade entre punir com 10 ou 20 dias um servidor público. Na hora de aplicar a penalidade, ele não pode agir com menos de 10, tampouco com mais de 20, que são os limites da lei. E ele tem que agir com razoabilidade e proporcionalidade dentro do caso concreto. Então, o poder discricionário não pode ser usado ao bel prazer do administrador. O poder discricionário não pode ser usado para caráter pessoal, para administração de assuntos da pessoalidade do administrador, sempre com a finalidade pública e sempre respeitando os limites. O primeiro limite é a lei. Você tem um parâmetro de entrada e um parâmetro de saída. A lei ela te dá um limite. Se ela diz que você tem que punir tal ou qual situação com no mínimo de 10 e com no máximo de 20, a lei te deu os limites. O primeiro limite é um limite mínimo. Se aconteceu a falta, você não pode deixar de punir, mesmo que seja no limite mínimo. E se a falta for grande demais, você também não pode passar do limite máximo. Então, a razoabilidade é a teoria do homem médio, onde você deve fazer tudo aquilo que os seus pares fariam na mesma situação. E a proporcionalidade é a proibição de excesso que trava você e manda você usar uma força proporcional à falta cometida pelo administrado. Então, fica aí os limites do poder discricionário. Lembrando a você que a conveniência e a oportunidade, o mérito administrativo do administrador público é autorizado através da lei ou através dos conceitos jurídicos indeterminados. Vamos passar agora para o poder hierárquico. O poder hierárquico, são graus de subordinação entre os diversos órgãos e agentes. O poder hierárquico é o poder de mando, o poder de controle e orientação da administração. Acompanha comigo aí na tela o gráfico e você vai ver que o poder hierárquico, ele tem duas situações que são bem típicas dele, que é a possibilidade de delegação e a possibilidade de avocação de competência. O que é a delegação de competência? Delegação de competência é quando o superior hierárquico, que tem o poder de mando, o poder de controle da administração, ele pega a sua competência e transfere a sua competência da execução da competência para o subordinado. Lembrando que essa competência é passada momentaneamente, porque a competência por lei é intransferível, é irrevogável pela vontade do agente. Imagine a seguinte situação hipotética. Eu sou delegado de polícia e eu tenho uma competência que é instruir o inquérito policial. Dentro da lei diz que o inquérito policial é uma competência privativa minha. Existem competências de natureza privativa e exclusiva. Competência de natureza exclusiva você jamais pode transferir, você não pode passar, você não pode dar para outra pessoa executar aquilo que a lei mandou você fazer e era classificado como uma competência exclusiva. Por exemplo, o presidente da República, ele tem a competência de editar decretos. O governador, o governador do Distrito Federal e o prefeito, eles são os chefes do executivo e só eles editam os chamados decretos. E o decreto é de competência exclusiva dos chefes do Poder Executivo. Ele não pode transferir ou passar para outra pessoa executar aquilo. Somente ele pode soltar decretos. Então, existem dois tipos de competências. Competência de natureza exclusiva e competência de natureza
privativa. As competências de natureza privativa podem ser delegadas. O superior pode passar por um subordinado. No exemplo que eu dei, imagine que o delegado de polícia tenha competência para instaurar o inquérito policial e dar em andamento nele. E a própria lei diz que a competência para instaurar o inquérito policial e dar em andamento é de natureza privativa. Se for de natureza privativa, você for o superior e você tiver um subordinado, você pode delegar. São delegáveis as competências de natureza privativa em que o superior hierárquico tem um subordinado. Isso aí é faculdade do poder hierárquico. Temos que tomar cuidado, porque dentro da Lei 9.784 de 99, lá no artigo 13, essa lei trata do processo administrativo no âmbito federal. É uma lei federal, não é uma lei nacional. Essa lei só vale para a administração direta da União. Lá dentro dessa lei, no artigo 13, diz que tem algumas situações que não podem ser delegáveis. Primeiro, competência de natureza exclusiva. Segundo, ato de caráter normativo. Terceiro, competência para recurso administrativo. Essas três situações não podem ser delegáveis. Você não pode delegar se o ato for de natureza exclusiva, ato de caráter normativo, e a competência para recursos administrativos. Fora essas três situações, o ato pode ser delegável do superior para o subordinado. Outra faculdade do poder hierárquico é a avocação de competência. É o superior puxar do subordinado a competência para ele mesmo executar a função administrativa. Só que a avocação é caráter emergencial, é tratado como caráter de urgência, caráter excepcional. Não deve ser usado com tanta frequência como é usado a delegação. O problema do poder hierárquico não se situa nas suas classificações. Na prova, você vai conseguir identificar muito bem o poder hierárquico. O problema é quando eles invertem as questões e confundem você com o poder disciplinar. Lembrando que o poder disciplinar é a faculdade de punir internamente órgãos e agentes, sendo que o poder hierárquico não tem essa faculdade de punir. Aí eu costumo dizer para os alunos o seguinte, eu vou dizer para você que está em casa, quando você tem algo genérico e quando você tem algo específico, você usa o quê? O mais genérico ou você usa o mais específico no caso concreto? Correto quem respondeu que usa o mais específico. Se você tiver numa mesma situação duas confusões, onde você pode confundir uma situação no caso concreto, você sempre vai pegar a mais específica. Imagine que a pessoa esteja passando por um processo administrativo disciplinar, esteja sendo acusado de crime contra a administração pública, lá no artigo 132 da Lei 8.112, crime contra a administração pública é passível de demissão do servidor público federal. Se você estiver respondendo um PAD e sendo passível de ser demitido, você vai passar por todo o processo administrativo, vai ser garantido a ampla defesa, vai ser garantido todos os meios inerentes. No final, você pode vir a ser demitido. Se for orientado pela comissão e sair a sua demissão, o presidente da República vai lá e assina. Opa, dentro da cadeia hierárquica do Poder Executivo, dentro do escalonamento de órgãos e agentes, o presidente da República, esse é o superior, o presidente da República tem a faculdade do poder hierárquico sobre você. Quando ele assina a sua demissão, é um chefe assinando a demissão de um subordinado. Mas eu pergunto para você, nesse momento é aplicação de penalidade interna ou é poder de mando? O presidente está mandando em você ou ele está aplicando uma penalidade? Aí você vai responder para mim. Ele está no caso mais específico, ele está aplicando a penalidade. Se ele está aplicando a penalidade, você vai dizer que a aplicação de penalidade, aplicação de sanção, vai ser faculdade do poder disciplinar. Se cair uma questão da seguinte situação, imagine a seguinte situação hipotética, 2 pontos. O presidente da República, ao julgar ou ao assinar uma penalidade do servidor público federal, como é superior hierárquico, está usando a faculdade do poder hierárquico, ponto. Vai estar errado, porque ele está aplicando penalidade? Correto. Se ele está aplicando penalidade, você vai para o mais específico. Então, o poder hierárquico são escalonamentos, poderes de mando, caráter de hierarquia e subordinação. Lembrando que não existe hierarquia e subordinação da administração direta para indireta. Da administração direta para indireta, o que existe é vinculação.
um controle onde as entidades da administração direta executam sobre a indireta. É chamado controle finalístico ou supervisão ministerial. Não existe grau de subordinação e hierarquia. Contudo, dentro da mesma pessoa, dentro da União, dentro dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, está enraizado o poder hierárquico. O poder hierárquico está em todas as camadas, em todos os escalonamentos dos órgãos e agentes. Vamos passar agora para o próximo poder, poder disciplinar. A competência do poder disciplinar, ela versa sobre o seguinte, sobre duas perspectivas. Ela tem como competência específica punir infrações administrativas cometidas por particulares ligados à administração por um vínculo jurídico específico. E ela pune também internamente os seus agentes que cometeram infração funcional no dever. Então, o poder disciplinar, ela tem duas vertentes. Ela pune internamente os seus agentes e ela pune também as infrações administrativas cometidas por particulares ligadas à administração por um vínculo jurídico específico. Aí eu vou fazer uma ressalva para vocês. Eu fiz a diferenciação entre poder hierárquico e poder disciplinar. E estou trabalhando o poder disciplinar agora. Eu falei que se tivesse situações específicas, às vezes o seu superior hierárquico estaria te punindo. Mas no caso específico, como é a punição, usa o poder disciplinar. Agora eu vou pegar o gancho e vou falar que, vou colocar uma regra na sua cabeça. Toda vez que a administração estiver punindo um particular, na regra, vai ser o poder de polícia. Poder de polícia, a administração punindo particular. Se você tem uma administração, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, a pessoa está trabalhando para a administração e ela está te punindo, isso é poder de polícia. Exemplo, se você deixa o seu matagal crescer lá no seu terreno, a prefeitura vai lá e coloca notificado, você está sendo notificado porque você não cortou a grama da sua casa, virou um matagal, você está sendo simplesmente punido, a administração punindo um particular. Se a administração está punindo um particular, você vai usar poder de polícia. Só que a exceção é quando a administração pune infrações administrativas cometidas por particulares, que deveria ser poder de polícia. Mas aqui é mais específico, é ligada à administração por um vínculo jurídico específico. O que é o vínculo jurídico específico? Um vínculo jurídico é quando você tem uma relação mais próxima com a administração. Por exemplo, imagina que eu sou a administração do município e eu quero comprar vários quesitos para a administração, para a prefeitura. Eu quero comprar móveis de escritório para a prefeitura. Eu não posso comprar pelo meu bel prazer. Eu sou administração pública, eu tenho que licitar, abrir uma licitação. Eu coloquei lá o edital ou a carta convite e eu chamei as pessoas interessadas em licitar. Apareceu 3 interessados e o interessado A ganhou a licitação. O último ato da licitação, ele se chama adjudicação compulsória ao vencedor. O que acontece? Eu, que sou administração, não estou obrigado a comprar de quem ganhou a licitação. Mas quem ganhou a licitação, num prazo de 60 dias, está obrigado, se eu, que sou administração, quiser comprar, a me vender. Imagine que com 58 dias, eu, que sou administração, resolvo comprar do A que ganhou a licitação. E o A não pode mais entregar os móveis porque ele achou que eu, administração, não iria comprar mais e se desfez dos móveis. Opa, ele acaba de cometer uma infração. É um particular que cometeu uma infração perante a administração. Só que eu não vou usar a regra, que é o poder de polícia. Eu vou usar a exceção porque eu tenho um vínculo jurídico específico. Qual é o vínculo jurídico específico nesse caso? O vínculo jurídico é o contrato administrativo em que eu estou ligado ao particular. Então, a regra, o poder de polícia, às vezes, se confunde com o poder disciplinar, mas você sempre vai usar o mais específico. Coloque sempre o poder disciplinar no meio, coloque o poder hierárquico de um lado e o poder de polícia do outro. Lembrando que se for mais específico, você vai sempre usar o mais específico e sempre vai cair no poder disciplinar. O poder disciplinar ele pode se confundir às vezes com o poder hierárquico, mas não se confunde tanto porque é mais específico. E por outro lado, no que tange a punição de particulares, às vezes pode, na sua cabeça que está em casa, confundir com o poder de polícia, mas também você não vai confundir mais. Você vai pegar o mais específico, vai no vínculo jurídico específico. Matamos aí o poder disciplinar. Vamos passar agora para o próximo poder, poder regulamentar. O poder regulamentar, eu vou trabalhar com ele sobre uma perspectiva mais simples. Eu vou trabalhar o poder regulamentar na figura dos decretos.
O decreto é de competência exclusiva para designar as competências do chefe do Poder Executivo, ou seja, um decreto só pode ser executado, só pode ser emanado dos chefes do Poder Executivo. Pegando aí, a gente pega a mesma classificação, o mesmo conceito, para conceituar poder regulamentar. Poder regulamentar nada mais é do que a designação exclusiva das competências do chefe do Poder Executivo. Dentro do poder regulamentar, vamos trabalhar com 3 variações do decreto, que na verdade são de competência exclusiva dos chefes do Poder Executivo. E é ponto fundamental, 99% das questões de concursos que tangem de poder regulamentar vêm tratando dos decretos. A primeira variação é o decreto-lei. A segunda variação é o decreto de execução. E a terceira variação é o decreto autônomo. Pegando a primeira variação, que é o decreto-lei. O decreto-lei, hoje, ele pode estar vigorando, mas ele não pode ser mais editado. O decreto-lei pega a norma constitucional de 1988, da promulgação da Constituição. Trata da teoria da recepção de norma constitucional. O que não era contra a Constituição foi recepcionada pelo ordenamento, mas não pode ser feito algo que era contrário ao poder originário da Constituição. Antes de 1988, poderia ter a figura do decreto-lei. O decreto-lei eram situações criadas diretamente pelo chefe do Poder Executivo sem a participação do Legislativo, não era lei em sentido formal. O presidente mandava escrever uma lei, ele assinava e essa lei tinha obrigatoriedade, gerava obrigações e direitos na ordem civil e todos eram obrigados a seguir. Existe o decreto-lei que está vigorando hoje, que é o Código Penal. Um decreto que está vigorando hoje também é o Código de Processo Penal. Só que não pode mais ser editado nessa formatação. Hoje, para ter um nome lei e para criar direitos e obrigações, tem que ter toda uma norma formal. Passar pela Câmara, passar pelo Senado, ser sancionada, promulgada, o prazo de vacatio legis ela tem que começar a vigorar. Aí sim você cria direitos e obrigações na ordem civil. Então o decreto-lei hoje, ele pode estar vigorando sim. Exemplos são o Código Penal e o Código de Processo Penal, sempre vigorando no que não contrariar e que não contraria a Constituição Federal de 88. Só que essa formatação de decreto não pode ser mais editada. Pode estar vigorando, mas não pode ser mais editada. Vamos passar para a segunda figura, decreto de execução. Na sua prova, tanto o decreto de execução como o decreto puro e simples, você vai trabalhar da mesma forma. Decreto é a mesma coisa que decreto de execução. Caiu o decreto de execução, você vai colocar as mesmas coisas e responder da forma que eu estou explicando aqui para você. Para que exista o decreto ou o decreto de execução, ele só pode existir se ele tiver um respaldo de lei anterior. O decreto de execução é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. São 4 chefes que eu tenho do Poder Executivo no nosso ordenamento. Eu tenho o chefe do Poder Executivo da União, o chefe do Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, presidente, governadores e o prefeito. Somente eles podem expedir decretos e não pode ser delegado a mais ninguém. Esse decreto de execução tem que ter o respaldo anterior de uma lei. Ele só serve para explicar o conteúdo de uma lei e dar diretrizes aos administrados. Um bom exemplo de decreto de execução foi o decreto do presidente da República que tratava sobre a licença gestante. A licença gestante na 8.112 de 90 é plasmada pela lei. Ela foi colocada lá com 120 dias. Isso não mudou. Se cair na sua prova, o prazo de licença gestante, de acordo com a 8.112 de 90, é 120 dias, você vai dizer que está correto. Essa é a lei. O presidente da República, baseado nessa lei, soltou um decreto de execução. E a partir desse decreto de execução, ele explicou o conteúdo da lei e disse o seguinte: se a gestante pedir, se a gestante não trabalhar em outro lugar para ganhar dobrado, não trabalhar remunerado, se ela não colocar o filho na creche, ela pode ter estendido mais 60 dias de licença. Só que esse decreto explicou o conteúdo da lei. O decreto não tem força para mudar a lei. Por isso que a
a licença gestante pode ser estendida até 180 dias, mas o prazo da lei da licença gestante é de 120 dias e o decreto não teve força de mudar. O decreto somente explicou o conteúdo da lei. A terceira figura é o decreto autônomo. O decreto autônomo está previsto no artigo 84, 6º, figura A e B da Constituição Federal de 88. Figura A organização e o funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. E a figura B, a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, o presidente da República pode, diretamente através de decreto, sem o respaldo de uma lei, autonomamente, baseado no artigo 84, 6º, figura A e B, criar direitos e obrigações na ordem civil sem o respaldo de uma lei. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Se você tem cargo público ou uma função vaga, o presidente não precisa de lei. A regra é, se você tem um cargo e quer extinguir o cargo, é a regra da simetria. O que criou o cargo? Uma lei. Teoricamente, o que deveria tirar esse cargo somente seria algo simétrico, ou seja, outra lei. Uma lei criou o cargo, outra lei de igual teor e intensidade vem e retira isso do mundo jurídico. Só que a própria Constituição, nesse artigo, no artigo 84, 6º, figura B, ela extingue funções de cargos públicos quando vago diretamente através de decreto. Essa figura A e B, ela pode ser delegável por expressa determinação da Constituição Federal. Essa competência do decreto autônomo é uma competência privativa. Está uma grande diferença entre a figura do decreto de execução e o decreto autônomo. Decreto de execução não pode ser delegável. Decreto autônomo pode ser delegável. Decreto de execução tem que ter uma lei respaldando. Decreto autônomo não precisa. Diretamente o presidente cria algumas situações. Lembrando que o decreto de execução são competências dos chefes do poderes executivos. São dos 4 chefes do poder executivo: União, Estado, DF, município. Presidente da República, governador do Estado, governador do DF e prefeito. E o decreto de execução é competência de natureza privativa somente do presidente da República. Terminamos assim a figura do poder regulamentar. Vamos entrar agora no poder de polícia. O poder de polícia é dado a ente ou agentes governamentais. Lembrando que poder de polícia não pode ser dado de forma alguma a particulares. Ele é dado a entes ou agentes governamentais, são serviços de registro, fiscalização ou expedição de algum ato que a administração tem por finalidade fiscalizar. Vamos dar uma olhada no conceito de poder de polícia. Poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Então você já sabe, a regra, a administração pública punindo o particular, estamos usando o poder de polícia, mas mais específico. Se a administração pública estiver punindo um particular que mantém um vínculo jurídico específico, estamos usando o poder disciplinar. O poder de polícia está tipificado diretamente no Código Tributário Nacional. É lá que você vai achar a fonte de lei do direito administrativo que determina o poder de polícia. No artigo 78 diz o seguinte: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. É ali no Código Tributário Nacional que você pega a primeira fonte do direito administrativo relativo ao poder de polícia. O poder de polícia, ele está enraizado de algumas forças, alguns atributos que dão a superioridade da administração pública sobre o particular.
Quando você está enraizado de normas de direito público, e lembrando que o poder de polícia só pode ser dado a entes e agentes governamentais, a força estatal, você jamais dará poder de polícia ao particular. Porque a administração pública está regida sob o direito público, desigualdade entre as partes, enraizado pela supremacia do interesse público sobre o privado, que dá as prerrogativas, e é daqui também que sai o poder de polícia, baseado no princípio constitucional implícito da supremacia do interesse público, que também é o basilar do direito administrativo. O poder de polícia, ele tem 3 atributos principais. Primeiro atributo, discricionariedade. Segundo atributo, autoexecutoriedade, e terceiro atributo, que é a coercibilidade. A discricionariedade é a liberdade de escolha, a margem de escolha que o administrador público tem para agir dentro dos parâmetros da lei. A autoexecutoriedade, ela se reveste em você agir diretamente sem pedir ao poder judiciário. E a coercibilidade é o uso da força para chegar aos fins públicos, os fins coletivos. Eu vou colocar um exemplo aqui que é perfeitamente didático e um exemplo que você vai entender e conseguir reverter essa explicação em questão de concurso público. Imagina que você fosse um fiscal de rendas do município e que você está trabalhando no município para fiscalizar vários estabelecimentos. Você recebeu uma lista que direciona você a 50 estabelecimentos no município que você trabalha. E você olha e fala, bem, quem eu vou fiscalizar? Você na sua competência, você na sua conveniência, oportunidade, no seu mérito administrativo, você simplesmente cria um roteiro. Você, dentro das opções possíveis, você escolhe a melhor opção no caso concreto. Então você começa a fiscalizar, não aleatório, mas de uma forma que você escolheu para melhor desempenhar a atividade, o serviço público com a finalidade pública. Então, se você teve margem de escolha, se você pôde escolher, você tinha liberdade, você está sob a discricionariedade. Você chegou ao estabelecimento e viu que realmente o estabelecimento está sonegando, está fraudando. Você chega lá e vai aplicar a penalidade, inclusive vai suspender as atividades do estabelecimento. Você vai, além de multar, fechar as portas do estabelecimento. Opa, o estabelecimento é um ato jurídico perfeito que foi constituído pelo particular. Então passa a ser um direito garantido pela Constituição. Então nós temos 2 direitos, um direito do particular e nós temos o interesse da administração pública. A administração vai e pune diretamente sem pedir ao Poder Judiciário, porque é uma faculdade do poder de polícia, que está enraizado da supremacia do interesse público sobre o privado. O fiscal vai e diretamente multa e limita um direito do particular garantido pela Constituição sem pedir ao Poder Judiciário. Imagine que o particular impeça o fiscal de entrar no estabelecimento. Coloque barricadas, feche a porta e não deixe o fiscal entrar para fiscalizar. O fiscal vai usar a coercibilidade, que é o uso da força sempre dentro da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e seguindo a razoabilidade e a proporcionalidade. Porque a coercibilidade não pode se reverter em abuso, não pode se reverter em arbitrariedade. Mas o uso da força consensual, o uso da força do poder de polícia é usar todo o aparato do Estado para chegar à finalidade pública. Então fica aí os 3 atributos do poder de polícia: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Se você fugir ao abuso de poder, você agir com menos do que a lei manda ou agir com mais do que a lei manda, você vai cair no abuso de poder. Lembrando que o administrador, quando se omite, ele está no abuso de poder também. O abuso de poder tem 2 vertentes. Nós temos o excesso, onde o administrador atua fora dos limites da lei. E temos o desvio, quando ele está dentro dos limites, contudo fora dos fins. O poder de polícia